Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando com a leitura da Bíblia em ordem cronológica, hoje, Josué capítulo 20. E aqui nós teremos referências de Números e Deuteronômio sobre a cidade de refúgio. Josué capítulo 20 nos diz assim: a cidade de refúgio. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem a cidade de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade, sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade, até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim eles separaram Quedes da Galileia nos montes de Neftali, Siquém no monte de Efraim e Quiriate-Arba, que é Hebrom, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezé, no planalto desértico da tribo de Ruben, Remote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente matasse alguém sem intenção, poderia fugir para qualquer dessas cidades, para isso designadas, e escapar do vingador da vítima, antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Em Números, a gente tem a seguinte referência: 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Além disso, dê a eles outras 42 cidades. Ao todo, vocês darão aos levitas 48 cidades, juntamente com as suas pastagens e as suas cidades que deres ao levita das terras dos israelitas, deverão ser dadas proporcionalmente à herança de cada tribo. Tome muitas cidades da tribo que tem muitas, mas poucas de que tem poucas, a cidade de refúgio. Disse também o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolha algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Eles serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. As 6 cidades que vocês derem serão suas cidades de refúgio. Designem 3 cidades de refúgio deste lado do Jordão e 3 outras em Canaã. As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros que vivam entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Se um homem ferir alguém com um objeto de ferro, de modo que essa pessoa morra, ela é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa, de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos um pedaço de madeira que possa matar e ferir outra pessoa, de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. O vingador da vítima matará o assassino, quando a encontrar, o matará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa premeditadamente ou tirar alguma coisa contra ela, de modo que ela morra, ou sem com hostilidade der-lhe um soco, provocando a sua morte, ele terá que ser executado, é assassino. O vingador da vítima matará o assassino quando encontrá-lo. Todavia, se alguém sem hostilidade empurrar uma pessoa ou atirar alguma coisa contra ela sem intenção,
ou se sem vê-la deixar cair sobre ela uma pedra que possa matá-la e ela morrer, então, como não era sua inimiga e não pretendia feri-la, a comunidade deverá julgar entre ele e o vingador da vítima, de acordo com essas leis. A comunidade protegerá o acusado do assassinato do vingador da vítima e enviará de volta à cidade de refúgio, para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Se, contudo, o acusador sair dos limites da cidade de refúgio, para onde fugiu, e o vingador da vítima o encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado sem ser culpado de assassinato. O acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar à sua propriedade. Essas exigências legais serão para vocês e para futuras gerações, onde quer que vocês vivam. Quem matar uma pessoa terá que ser executada como assassino mediante depoimento de testemunhas, mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Não aceite resgate pela vida de um assassino. Ele merece morrer. Certamente terá que ser executado. Não aceite resgate por alguém que tenha fugido para uma cidade de refúgio, permitindo que ele retorne e viva em sua própria terra, antes da morte do sumo sacerdote. Não profane a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra, e só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou sangue, mediante o sangue do assassino que o derramou. Não contamine a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, Senhor, habito entre os israelitas. Em Deuteronômio 19 também diz a mesma coisa. A fala também sobre a cidade de refúgio. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra lhe dá, e quando vocês as expulsarem e ocuparem a cidade e as casas dessas nações, separe 3 cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês, para que dela tome posse. Dividam em 3 partes a terra que o Senhor, seu Deus, lhe está dando como herança, e façam nelas vias de acesso, para que aquela que matar alguém possa fugir para lá. Este é o caso em que o homem que matar a outro poderá fugir para lá para salvar a vida. Se matar o seu próximo sem intenção, sem que houvesse inimizade entre eles. Por exemplo, se um homem for com seu amigo cortar lenha na floresta e ao levantar um machado para derrubar uma árvore, o ferro escapar e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para salvar a vida. Do contrário, o vingador da vítima poderá persegui-lo enfurecido e alcançá-lo, caso a distância fosse grande demais, e poderia matá-lo. Muito embora este não mereça morrer, pois não havia inimizade entre ele e seu próximo. É por isso que lhes ordeno que separem 3 cidades. Se o Senhor, seu Deus, aumentar o seu território, como prometeu sob juramento a seus antepassados, e lhe der toda a terra que prometeu a eles, separe então mais 3 cidades. Isso acontecerá se você obedecer fielmente a toda a lei que hoje lhes ordeno. Amará o Senhor, seu Deus, e sempre andar nos seus caminhos. Façam isso para que não se derrame sangue inocente na sua terra, a qual o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança, e para que não seja culpado de derramamento de sangue. Mas se alguém odiar seu irmão próximo, ficar à espreita dele, atacá-lo e matá-lo e fugir para uma dessas cidades, as autoridades da sua cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e entregarão nas mãos do vingador da vítima, para que morra. Não tenham piedade dele. Elimine de Israel a culpa pelo derramamento de sangue inocente, para que tudo lhes vai bem. Que Deus abençoe a sua palavra lida no dia de hoje.